Queridos irmãos, quero primeiro saudar de forma solidária os familiares de nosso irmão Daniel Domingos. Deus dê força, também os familiares de Leonel Ribeiro de Souza, Valdeci Lopes, que celebram o 7º dia hoje. E Daniel Domingos, ontem falecido. E os familiares de nosso irmão Marcos Rogério Canabarro. Cheios de confiança e fé, nos confiamos, bom Deus, que os dê força no Cristo ressuscitado, que é o centro desse tempo pascal, que nós recordamos, sobretudo nesse tempo, que Jesus venceu a morte. Cremos na ressurreição, cremos na vida eterna. E nessa afirmação do crer, nós temos hoje, no centro dessa liturgia, a figura de Tomé. Eu estava meditando ontem pela manhã sobre esse evangelho de hoje e me veio um certo discernimento sobre a figura de Tomé. Por que Tomé duvidou diante dos discípulos? Mas o texto de hoje, antes da gente comentar ele, precisa ser contextualizado. Esse texto, escrito no Evangelho de São João, foi escrito lá pelo ano 70. Tanto que João, no final do texto, dizem: Jesus realizou muitas outras coisas diante dos discípulos que não estão escritas nesse livro. Essa vos escrevo para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus ressuscitado. Esse texto, para nós compreendermos ele profundamente, temos que ir um pouquinho atrás, no domingo passado. E olhar para a figura da mulher. Domingo passado, Jesus se apresenta para as mulheres. Elas são as primeiras aí no túmulo. E acreditam e creem. Falam de Jesus. No contexto do Evangelho de João, quando escrito, a igreja começa a se estruturar. Já está na terceira geração daqueles que tiveram diante do fato da cruz, de ver Jesus crucificado, de muitos que dão testemunho de ter visto ele sendo crucificado, de ter testemunhado os milagres com ele, de ter caminhado com ele. Então já são agora filhos ou netos dessas pessoas. E aí a igreja começa a ter uma certa estrutura e ela infelizmente começa a copiar a estrutura do Estado, onde sempre a ideia masculina, o machismo pressupõe. E aí, então, a figura da mulher sempre colocada em dúvida. E por isso os discípulos, segundo João, estão reunidos com medo dos judeus. Mas afinal, eles não escutaram há poucos dias que as mulheres falaram para eles que Cristo ressuscitou? Elas não falaram para eles que Jesus tinha ressuscitado? E eles estão às portas fechadas, com medo dos judeus? Eles têm dúvida ainda. Então mostra ainda uma comunidade que ainda não valoriza o papel e o sentido da mulher, que é tão questionado ainda hoje na nossa igreja, onde as mulheres participam tanto de forma ativa nos bastidores da igreja, mas não ocupam cargos definitivos e de direção. Graças ao Papa Francisco, estamos dando alguns passos, mas ainda muito lento. Mas voltando aqui ao Evangelho. Então, os discípulos estão reunidos, às portas fechadas. Jesus chega diante deles. Tem que mostrar para eles suas chagas, seu lado, sua mão ferida, para que creiam que ele é o Cristo. Então, ali está Jesus, mostrando sua presença e mostrando quem ele é através da chaga nas suas mãos, no seu lado. Depois diz: a paz esteja convosco, e dá um mandato para eles ir para o mundo para perdoar os pecados do mundo, para curar os pecados do mundo. E aqui nós sabemos, depois nós vamos voltar lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quais são os pecados que os apóstolos têm que curar, têm que mudar no mundo? Quais os pecados que ainda a igreja hoje
tem que curar no mundo, né? A gente fica, às vezes, já falei isso tantas vezes aqui, e às vezes a gente fica apegado a certas morais, né, da vida pessoal das pessoas, e esquece da ética no mundo, dos pecados que promovem a morte, os pecados que de uma sociedade promotora da morte e que não defende a vida. Como choca ver cristãos defendendo armamento, como choca cristão defendendo o acúmulo, o apoderamento de poucos, justificam, né? Por exemplo, o latifúndio, né? É tão justificado, ninguém questiona, e é um dos piores pecados sociais da humanidade. Então, situações que promovem a morte no mundo, porque promovem a fome e não promovem a partilha, a solidariedade que está nos Atos Apóstolos, a primeira leitura que escutamos. Quais são os pecados que a igreja tem que combater? Quais são os pecados que os discípulos têm que combater? Jesus envia para o mundo para perdoar, para redimir, para tirar os pecados do mundo, para dar testemunho daquilo que ele ensinou. Mas eles continuam com medos, continuam as portas fechadas. Poxa, mas é o Senhor que está ali. Chega Tomé e conto para Tomé, o Senhor esteve aqui. Tal. Eu duvido, porque se o Senhor tivesse estado aqui, vocês tinham duas coisas com vocês: coragem e alegria. Vocês estão com medo, estão dentro de casa, as portas fechadas, não estão no mundo anunciando. A outra, vocês não estão alegres? Então eu duvido que o Senhor esteve aqui. Essa é a reflexão minha, pessoal. Eu refleti ontem isso, pensando, bom, se nós somos cristãos, se nós cremos em Jesus, nós temos a coragem de anunciar Ele. Eu sei que muitas vezes eu desagrado algumas pessoas daquilo que eu falo, e alguns já foram no bispo pedir para mim ir embora, mas tudo bem. Faz parte da história de cada um e faz parte de quem tem um pouquinho de audácia de falar do Evangelho. Qual é a nossa coragem realmente de anunciar Jesus? Qual é a nossa coragem realmente de viver o Evangelho? Somos cristãos ou não somos? Somos ou não somos? Ou a gente tem uma fantasia, ou a gente cria uma imagem de Jesus. Hoje nós gostamos muito da festa de Jesus misericordioso. Mas a ideia que nós temos de Jesus misericordioso é uma ideia de um Jesus piedoso que vem aos nossos caprichos, e não um Jesus que venha mudar a história do mundo para que a dinâmica do amor aconteça, para que a partilha aconteça, para que o mundo solidário seja uma realidade entre nós. Nós pensamos um Deus misericordioso que venha para os meus caprichos, para os meus pecados, para as minhas vontades. Mas não pensamos num Deus que seja para uma humanidade melhor. O Covid, por exemplo, é um exemplo de quanta humanidade se corrompeu, quanto o mundo está corrompido, quanto poder se apoderou de meia dúzia e como a renda se apoderou na mão de poucos. Ontem, escutando com meu sobrinho o filme O Poço, eu dizia para ele, olha a dinâmica da nossa sociedade. Quem está lá no ápice, no topo, come as iguarias. Tem gente que toma garrafa de vinho de 15 mil, mas tem gente que está no lixão. Alguém daqui já foi no lixão um dia? Eu convido que vá no lixão. Aliás, eu sempre convido as pessoas a ir em 4 lugares. No cemitério, no lixão, no presídio e no hospital. Aí a gente vê qual é o nosso limite humano. Desculpe a forma de falar, gente. Às vezes o padre se torna ríspido, né? E grosseiro. Esquece até da dinâmica, da alegria do dia de hoje. Mas, tomando novamente a pessoa de Tomé. Tomé, ele duvida, porque cadê vocês? Vocês deveriam estar na rua. Vocês deviam estar... Eu digo que eu não sou convertido, porque se eu fosse convertido, eu estava na batalha aí para um mundo melhor. Eu estou na minha zona de conforto.
Se vocês tivessem, mas o Senhor esteve aqui. Aí Jesus aparece 8 dias novamente. Tomé, toca aqui, sou eu. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Depois, voltamos ao texto, no contexto de João, que na figura de Tomé, toda a comunidade que não viu Jesus, que não estava lá perto, ou que não estava no contexto que ele foi crucificado, é convidada a crer e a testemunhar Jesus. A crer que ele ressuscitou, a crer que está à nossa frente e a crer que está junto de nós na caminhada, na construção de um mundo melhor. E aí nós vamos para o testemunho das primeiras comunidades dos Atos Apóstolos, que nós recordamos os Atos Apóstolos todo nesse tempo pascal, porque os Atos Apóstolos é o convite para nós cristãos a ser testemunhas reais do Evangelho. E como que nós somos testemunha? Com a Bíblia na mão? Com 1000 Ave Maria? Com tantas orações? Não. Nós somos testemunhas do Evangelho na dinâmica da partilha. E até eu dou parabéns, louvo vocês. Domingo passado, como a igreja fez aquela coleta, olha quanta gente trouxe rancho aqui. Eu fiquei assim emocionado, porque esse é o testemunho. E quando uma sociedade concentradora e egoísta pensa que resolve tudo na luz do capital, nós cristãos temos uma outra dinâmica, temos uma outra forma de pensar. Partilhando, todos comem. Cristãos que tiram um pouco de si para que outros possam viver. Esse é o testemunho que possamos dar para essa sociedade tão egoísta e concentradora. Ser cristão é ser capaz de testemunhar o amor. E um dos gestos do amor é a partilha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder